Senhor. E você vai dizer que Ele é o teu Deus, que Ele é o teu Pai. E agindo Deus, quem impedirá? Agora é o Senhor, agora é o Senhor. Diga. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Ele ganha a luta, ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cessar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vitória, diga. Aleluia, pode se assentar em seu lugar. Quem crê que esse é o nosso Deus, esse é o Deus dos deuses, é o meu Deus, é o teu Deus, que
que opera, que age, que trabalha. Creia nisso, igreja. Esse é o teu Deus. O teu Deus não há limitações, o teu Deus não há dificuldades, o teu Deus é um Deus todo-poderoso, que trabalha na vida daqueles que o buscam, na vida daqueles que o temem. Vamos meditar hoje nas santas escrituras do Senhor, que se encontra no livro de Isaías. Gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia no livro de Isaías 53, 1. Aleluia, Jesus. Continua falando conosco, Santo Espírito. Revela a tua palavra, a tua soberania. Revela o teu querer, Santo Espírito. Aleluia. Isaías 53, 1. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a caminhada de um servo de Deus. Nós vamos entender como que funciona a caminhada de uma pessoa que decide servir a Deus, que decide viver uma fé, que decide andar na presença do Senhor. Então abra a sua palavra em Isaías 53, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso 5. Quando todos os irmãos acharem, diga amém e graças a Deus. Aqueles que já acharam, coloquem as mãos sobre a tua Bíblia, sobre o seu coração. Vamos pedir para o Santo Espírito falar conosco. Pai, obrigado desde já pelo que o Senhor já manifestou. Eu creio que o Senhor já manifestou a sua presença, a tua graça, a tua glória. Peço que o Senhor continue falando conosco. Continue, Senhor, revelando a tua palavra. Continue, Senhor, manifestando o teu poder. O Senhor sabe das nossas limitações e pequenez. Eu não tenho sabedoria nem entendimento suficiente, Deus, para que eu possa alimentar ou falar a tua palavra. Mas eu sei que se o teu Espírito falar hoje conosco, nós sairemos daqui abençoados, alimentados e cheios da tua presença. Então fale conosco, e todos aqueles que creem, digam amém, amém e graças a Deus. Vamos fazer a leitura que diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Lembrou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos aqueles que creem, digam amém. Coloque a sua Bíblia sobre o assento e dê uma salva de palmas para Jesus. O primeiro verso que nós lemos em Isaías 53 relata: quem deu crédito à nossa pregação? Aqui existe um ponto de interrogação. E quando nós temos esse ponto, relata-se uma pergunta. E aqui o profeta Isaías estava falando: quem foi que deu crédito, deu atenção à pregação? A pregação de Jesus Cristo não iniciou a partir desse dia que eu estou pregando para você. Mas a palavra disse que Deus levantou muitos profetas, Deus levantou muitos homens de Deus. Deus levantou Isaías, Ezequiel, Jeremias, Abacuque, Manassés, Malaquias. Deus levantou João Batista, Deus levantou Elias,
Deus levantou muitos. Mas quantas foram as pessoas que deram crédito à pregação? Certo momento, existia um rico e um pobre, que era o Lázaro. E passaram-se muito tempo. E aquele rico se esbaldou nas suas riquezas, se esbaldou nos seus prazeres. E aquela pessoa pobre foi humilhada durante anos. Mas havia uma diferença. Um colocava o seu amor nas suas riquezas, e o outro colocou o seu coração no Senhor, em Deus. E ambos morreram. E quando ambos morreram, aquele homem muito rico foi parar no sofrimento, no inferno, onde ali tinha fogo, aonde ali tinha a perturbação, a angústia. E aquele homem que sofreu muito, que foi muito humilhado, estava no seio de Abraão. E aquele homem que estava no inferno viu Abraão lá, e ele pediu: me dê um pouquinho de água da ponta do seu dedo para que eu possa me refrescar. E apareceu um anjo e disse: não é possível, porque aquele que está aí não tem como passar para cá. O momento de escolha de onde nós estaremos na eternidade é aqui e agora. Não existia a possibilidade daquele homem sair da condenação, porque já tinha tido um veredito. E por aquele homem entender onde ele estava e a consequência dos seus erros, ele disse assim: me permita que eu volte e fale para minha família que o inferno existe, que a condenação existe, para que eles não venham para o mesmo lugar que eu estou. Ele queria pregar o quê? A palavra. Ele entendeu que a palavra era mentira, era verdade, igreja. Ele entendeu que a palavra era verdadeira e fiel. E aí, quando ele teve esse entendimento, ele fez o quê? Ele falou: eu preciso pregar essa palavra. E o que você está fazendo? Se você conhece essa palavra, você não está pregando ela por quê? Para a sua família, para os seus parentes, para os seus amigos. E aquele homem entendeu. Ele falou para aquele anjo: deixa eu ir lá, porque eles vão saber que eu morri e eles vão acreditar. Sabe o que o anjo disse? Não pode. Mas por que? Me permita. Eles vão ser salvos se eu pregar. Aí o anjo diz: lá tem profetas, lá tem pastores, lá tem mensageiros. Se eles não acreditam naqueles que o Pai já enviou, eles não acreditarão em você. Porque se o mundo não acredita no evangelho que nós pregamos, imagine do nada um morto aparecer e começar a falar: não, aceita Cristo. Será que a pessoa vai acreditar? Não vai. O Senhor aqui diz que o evangelho está sendo pregado a vocês. O evangelho está sendo pregado para o mundo. Mas aí tem a pergunta que o profeta Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Vocês observam, através da minha vida, eu prego continuamente a palavra. Mas quantos são que dão crédito? E não só comigo, mas quantos são os pastores que pregam? Nós podemos observar aqui no bairro, tem diversas igrejas, e cada dia mais abre mais igreja. Mas quantas são as pessoas que dão crédito à mensagem, à palavra? Alguns vão falar: não, pastor, eu dou crédito, eu ouço ela, eu até vou na igreja. O dar crédito não é somente você ouvir, não é você somente dar crédito, é você acreditar nessa palavra, é você tomar posse dessa palavra e viver na tua vida. É você pegar essa palavra, colocar no seu coração e aplicar cotidianamente na tua palavra. Porque quando você fala que dá crédito, mas não vive ela, você realmente deu crédito? Você não deu. Entenda, vai ser natural. Nós iremos, você vai pregar a mensagem, a palavra, eu vou pregar. E são poucos que vão dar crédito. São poucos que vão dar atenção. São poucos que vão querer acolher essa palavra. Mas isso não é
Isso não é porque eu não sou de Deus, isso é porque já acontece já faz tempo. Isso acontece desde o princípio da vida, que as pessoas não dão crédito. As pessoas, Jesus veio e as pessoas não deram crédito à mensagem dele. E a Bíblia diz: e a quem se manifestou o braço do Senhor. O que é essa manifestação do braço do Senhor? O poder de Deus. Deus manifesta poder, Deus manifesta graça, Deus manifesta a ação dele, mas as pessoas mesmo assim, elas não dão crédito. Aleluia, Jesus. Mesmo assim as pessoas, elas fazem que não estão ouvindo, elas fazem que não existe, mas hoje o Senhor me trouxe aqui para te dizer: dê crédito ao Evangelho, dê crédito à palavra, dê crédito ao que Jesus está trazendo nessa noite, igreja. Aplauda o nome de Jesus. E no verso 2 a Bíblia fala sobre o nascimento de Jesus, como Jesus surgiu. Verso 2 diz assim: e cresceu diante dele como renovo, como uma raiz em terra seca. Presta atenção. Jesus, a Bíblia está se referindo como este cresceu, se refere a Jesus. Jesus, ele veio como um renovo, Jesus veio como uma esperança para aquele que está perdido. Aleluia. Quando a Bíblia diz este veio como renovo, diz que Jesus veio para o mundo, para o perdido. Jesus veio para o mundo para aquele que não tem esperança. Jesus veio para o mundo para aquele que é pecador e para ele o resultado seria o inferno. Jesus veio para aquele que está com o seu casamento destruído. Jesus veio para aquele que tem os filhos perdidos. Jesus veio para aquele que pensa em morrer. Jesus veio para aqueles que estão sem esperança. Jesus veio para trazer o quê? O renovo. E a Bíblia continua: como uma raiz em terra seca. Através dele, muitas pessoas seriam abençoadas. Muitas pessoas foram salvas. Quando você pega uma raiz, aquela raiz, ela nutre o quê? A árvore, os ramos, as folhas. E através daquela raiz, ela pega a água, pega a nutrição, leva por toda a árvore, e aquela árvore produz. Quando a Bíblia diz que Jesus surgiu como uma raiz, está dizendo que ele veio na terra para nutrir aqueles que o recebem, e aqueles que são nutridos por Jesus dá fruto. Aqueles que são nutridos pelo Evangelho são salvos. Aqueles que são nutridos pela palavra de Deus prosperam, porque Jesus veio como uma raiz. Se um ramo estiver fora da árvore, tem como ela produzir? Se eu e você estivermos fora de Jesus, nós temos como produzir? Então, entra e faça parte de Jesus, seja nutrido pelo Evangelho de Jesus, e você vai frutificar. Você vai ser bem sucedido, porque tudo que você precisa vem dele. E a Bíblia continua dizendo que Jesus surgiu de uma terra seca. Jesus surgiu de Nazaré, ele nasceu em Nazaré. João 1,46 disse, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Na concepção de Natanael ele dizia: o que pode vir de Nazaré? Você está falando que o Messias, que o Senhor dos Senhores veio de lá? E aí você pergunta, quando a Bíblia fala que Jesus veio de uma terra seca, é que Nazaré era uma pequena vila. Essa Nazaré, ele não tinha um nome proeminente para as pessoas.
não foi mencionado nenhuma vez no Antigo Testamento, a não ser no nascimento de Jesus. Lá estimava que Nazaré tinha uma população em torno de 200 a 400 pessoas. Então ela era gigante? Que nem aqui em Cotia é mais de 180 mil habitantes. É gente que não acaba mais. E lá tinha 200 a 400 pessoas. Ali um conhecia cada um. Lá não era um lugar onde as pessoas queriam fazer turismo, fazer visita. Lá não tinha pessoas ricas e abastadas. Lá vivia pessoas modestas, pessoas sem uma escolaridade muito boa, pessoas sem muito dinheiro. Lá não era um lugar onde as pessoas queriam passear, passar final de semana. Lá era um destino que muitas pessoas não queriam estar. E lá nasceu quem? Eu não sei se você já pegou. Jesus nasceu na onde ninguém queria estar. Aleluia, Jesus. Verdade. Jesus viveu na onde ninguém passava. O Senhor, ele diz que Deus enviou Jesus para ser um servo, para cumprir uma missão. E eu disse que a gente vai entender como que é o caminho de uma pessoa que quer ser servo. A primeira coisa que você tem que entender na vida de um servo: Deus não se importa onde eu e você nasceu. Isso não determina o que Deus fará através da sua vida e da minha vida. O que determina o nosso futuro é o que está dentro de nós. Porque Natanael disse: quem pode sair de Nazaré? Tem pessoas que olham para você e falam: aquela fulana nasceu naquela casa, com aquela família, nasceu, que nem tem gente que fala Cotia interior, nasceu lá em Cotia. O que essa pessoa quer ser? Porque quem nasce em Alphaville, quem nasce em Londres, aí a pessoa fala: esse daí vai ser alguma coisa na vida. Esse daí nasceu para dar certo. Aí pega lá, a pessoa nasceu lá na fazenda, em Cotia, lá em Ibiúna. Aí fala: não, esse daí não tem jeito. Mas é aí que Deus pega esse. É aí que Deus escolhe esse, para mostrar que Deus não depende de nada do homem. Deus escolhe o teu servo, e se o teu servo ter um coração de servo, Deus levanta e opera na vida dessa pessoa. Aplauda o nome de Jesus. Então, não é na onde você nasceu, igreja. Não é na casa que você cresceu que determinará o teu futuro. Mas o que determinará o teu futuro é o que está dentro de nós. E o que está dentro de você? Glória a Deus. Tem pessoas que têm dentro dela, sabe o quê? O sentimento que ela não vai ser nada na vida. Tem gente que tem dentro do coração dela que ela, pro resto da vida dela, não é desmerecendo a função, mas ela nasceu e vai morrer sendo uma pessoa que faz limpeza, ou uma pessoa que é recepcionista. Não é porque você cresceu assim que Deus não pode fazer mais na tua vida. Mas se você tiver esse sentimento no teu coração, você vai nascer, crescer e morrer assim. Tem pessoas que têm um sentimento no coração dela: eu nunca vou ser feliz na minha vida conjugal. A minha família nunca vai ser abençoada. Eu não tenho capacidade de estudar mesmo, não. Poxa, eu não vou nunca conseguir pregar, louvar. O que está dentro do coração dela? Limitações. Mas Jesus me trouxe aqui para te dizer: tira essas limitações e coloca Jesus no teu coração. Levanta a tua mão direita e recebe, porque hoje o Senhor te levanta para você viver o que você nunca sonhou.
sonhou, o que você nunca imaginou, porque nem olhos viram e nem corações sentiram o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e servem. Aplauda o nome dele, igreja. E aí quando você tira essas coisas de dentro do seu coração e coloca Jesus, se Jesus estiver dentro de nós, nós teremos o que oferecer para o mundo. Nós teremos o que oferecer para as pessoas. Não pelo que nós crescemos e vivemos e nos deram. Não porque nós nascemos e tivemos aquilo, mas você vai ter o que dar, porque Jesus te dá para você entregar. Porque às vezes a gente tem que entender que quando o pregador, quando você me vê pregando, não é eu. Porque que conhecimento a gente pode estudar 10 mil anos, mas como que a gente vai ter um entendimento, um discernimento desse? Vem de Deus. Se Deus te usar no louvor, vem de Deus. Se Deus te levantar para ser um grande homem, uma grande mulher, um grande ministro, não vem de você. Vem de quem? Vem de Deus. Porque se nós olharmos para nós mesmos, nós enxergamos inaptidões, nós enxergamos dificuldades, nós enxergamos erros, enxergamos falhas. Mas quando nós enxergamos Cristo na nossa vida, nós enxergamos que tudo podemos, porque Ele nos fortalece. Entenda que quando você tem Jesus na tua vida, Jesus te entrega talentos, Jesus te entrega dons, Jesus te entrega sabedoria. Preste atenção, vamos colocar um jogador de futebol, o Messi, o Pelé. Eles nasceram com um dom. Aquilo eles adquiriram? Não, eles nasceram com um dom. Isso veio de quem? Veio de Deus. Pelé viveu uma vida humilde. Quantos já viveram vida humilde? Mas Deus entregou um dom. Então ele está entendendo, você tem que entender que se você tem Jesus, Ele vai te dar alguma coisa especial. Você não vai ser qualquer pessoa, porque Ele vai te dar alguma coisa. Eu não sei o que Ele vai te entregar, mas você saiba que se você aceitar Jesus, você não vai ser o mesmo, mas você vai ter algo para oferecer, e Ele vai te levantar, vai exaltar o teu nome, para você oferecer o que Ele te deu. É só você olhar quantas pessoas humildes têm talentos assombrosos. Pessoa que você não dá nada, uma pessoa franzina, magrinha, e quando ela pega o microfone e canta, você fala: meu Deus, da onde saiu essa voz? Pessoa que às vezes não tem nenhuma aparência muito boa, mas ela pega o microfone e começa a louvar. E você fala: isso é dom? Então o que o Senhor já queria dizer? Não importa como foi a sua nacionalidade, como foi a sua criação, como foi as suas dificuldades, isso não determina quem você será. O que determina quem você será é Jesus. Se você tiver Jesus, você pode ter uma certeza: você vai ser uma pessoa abençoada nessa terra. Diga graças a Deus. No verso 2, a Bíblia continua dizendo, fala sobre as qualidades físicas de Jesus. Verso 2 diz assim: não tinha aparência e nem formosura. Ao olharmos para ele, não havia nada em sua aparência que nos atraísse. Jesus era um galã? Era o Brad Pitt? Era Michael Jackson. Jesus era assim? Às vezes as pessoas colocam lá nos filmes Jesus todo bonitão. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas gostem, faz com que as pessoas queiram falar: eu gosto desse Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus não tinha uma aparência
de formosura, uma beleza muito rebuscada. Em outra palavra, Jesus não era muito bonito, não. Você que fala, ixi, eu não sou tão bonito. Não sabe que Jesus está no mesmo sentido que você, então vai dar. Se deu certo para Jesus, vai dar certo para você. Então a Bíblia diz que Jesus não tinha essa aparência. E as pessoas olhavam para ele e não atraíam. Porque hoje aparece os pregadores aí altão, fortão, todo bonitão. Pô, esse aí é bom. Esse homem é de Deus, por quê? Elas estão indo pela Quando Samuel foi consagrar um rei, o que Deus orientou a ele? Não ades nem para a aparência e nem para a formosura. Deus já estava advertindo, não vai olhando se ele é alto, se ele é bonito, se ele é forte. Eu não escolho assim. Eu não vejo o exterior, mas eu vejo o coração. E o que aconteceu com Samuel? A primeira coisa que ele olhou? Misericórdia, olha que homem forte, olha que homem alto. Esse daí tem todas as qualidades para ser rei. Esse é o rei. Aí o que Deus falou? Não. Aí passou um, passou outro, passou. Oxi! Passou todo mundo forte, bom. Aí ele falou, mas tem mais alguém aí? Porque todos eram bons e Deus falou que não era. Aí chega Davi, um pastor de ovelha. Davi virou soldado. Exato, era um pastorzinho de ovelha. Presta atenção, ele era um pastor de ovelha. Ele não era muito alto. Ele era bonito. A Bíblia diz que ele tinha uma boa beleza, uma boa formosura, mas ele não tinha o porte atlético, não era forte, não era todas as características de um guerreiro, de um rei. Porque vamos falar, quando você fala de autoridade, uma chefia, você pensa uma pessoa alta, forte, com terno, com boa aparência, uma voz grossa. É isso que passa na nossa mente, né? E quando eu vou dar um exemplo, às vezes eu sou jovem, quando eu era ainda mais jovem, chegavam algumas pessoas no meu consultório e falavam, mas você é o dentista? Por quê? Elas olham a aparência e elas falam, mas é muito novo para ser dentista. Mas aí depois que eu mostrava o meu trabalho, não tinha problema, mas é natural. Muitas igrejas, no começo, quando eu vou pregar, as pessoas... Eu subo no altar e a pessoa começa a dar uma olhada assim. O que esse menino está querendo? Mas aí depois que a gente manifesta que Deus nos entregou, é homem de Deus. Mas é natural, todos nós temos um pré-conceito. Mas Deus não age assim, igreja. E porque nós erramos muito. Às vezes a gente dá honra a pessoas que não é de Deus. Às vezes a gente traz para perto pessoas que não são boas por conta da abençoada aparência. E às vezes pessoas que são homens de Deus, pessoas que são boas para a tua vida, você fala, sai perto de mim. Você não é, a pessoa não é muito bonita. Esse daí eu nunca vou ter um relacionamento com esse. Aí a pessoa às vezes não tem muito dinheiro. Esse daí não tem nada para me oferecer. Porque as pessoas olham. Exatamente, a pessoa tem a presença. Então preste atenção, o Senhor, Ele não vê como o homem vê. E ali Deus escolheu Davi por quê? Pelo que ele tinha no seu coração. E Jesus, Ele veio não com muita beleza, estatura, por quê? Para que não dissessem que é porque Ele era bonito. Para que não dissessem porque ele era alto, porque ele era forte, mas Jesus queria manifestar a mensagem. O que era importante não era o que ele tinha para mostrar no exterior, mas era a mensagem. Eu e você, que temos de alguma forma incumbido com a responsabilidade de pregar, de louvar, nós temos que tomar cuidado para que o nosso exterior, o nosso eu, não seja maior do que a mensagem. Quantas são as igrejas que tudo parece maior do que a mensagem? Você fica tão olhando assim, é um monte de iluminação, é um monte de gente cantando, é o
você se esquece da mensagem, do que realmente é importante. Nós não podemos aparecer mais do que a mensagem. E quantas são as pessoas que estão rotineiramente aparecendo mais do que a mensagem? Tem pessoas que vão buscar o fulano de tal que revela. Tem pessoas que vão buscar a igreja fulano de tal porque tem cantor no máximo. Vão buscar porque aquele lugar. Mas será que a mensagem está aparecendo? E Jesus, ele teve essa intenção. E por que a Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas vãs desse mundo, para envergonhar aquelas que são? Porque quando você é muito bom e ele te levanta, você fala que foi quem que fez. Você fala que foi sua sabedoria. Você fala que não, porque eu estudei anos. Não, é porque eu aprendi de vir de uma boa família. Deus escolhe o traficante, o adúltero, o pecador, restaura, cura, levanta, para que a mensagem seja pregada. E aqueles que mesmo que tiveram um bom nascimento, uma boa cultura, se tiveram um bom coração humilde, Deus também usa. Porque Ele entende que essa pessoa não vai querer tomar o lugar da mensagem. Então vamos continuar, porque o tempo passa. Então, nas suas características exteriores não importavam. Deus não escolheu ninguém, não escolheu Jesus, não quis trazer Jesus pela aparência. Segundo o ensino do servo, não se preocupe com a sua aparência para servir a Deus. Porque tem pessoas que falam e não falam muito bem. Não se preocupe, porque Deus não depende da forma que você fala. Eu não sou muito bonito, ninguém vai querer me ver. Não se importe com isso. Eu sou baixinho. Não se importe. Deus não se importa com isso. Às vezes tem pessoas que se vitimizam por conta das suas características externas. Mas o Senhor está falando, eu não me importo com isso. Você pode se importar. O mundo pode se importar, mas Ele não se importa. E se você entregar o seu coração e desejar ser um servo, Ele vai te buscar, vai te restaurar e vai te levantar e vai te usar. Amém? Então, larga a mão desses seus complexos de inferioridade. Larga a mão desses complexos que você tem, porque Deus não depende disso. Deus só depende do seu coração entregue a Ele. Aleluia. No verso 3 nós vamos entender o reconhecimento que Jesus tinha pelas pessoas. Verso 3 diz assim: e ele era desprezado e considerado o mais rejeitado entre os homens. Misericórdia, Jesus, isso nem luta, hein? Um homem de dores, familiarizado com sofrimento, como aquele de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e não lhe demos atenção. Preste atenção, Jesus foi reconhecido? E quem é eu e você para ficar reclamando de reconhecimento? A Bíblia mostra que o Deus encarnado veio ao mundo e foi desprezado. Veio ao mundo e foi rejeitado pelos homens. Não porque ele era algo diferente, porque rejeitaram a mensagem dele. Rejeitaram o que ele trazia. Desprezaram ele. E ele foi um homem que, a Bíblia diz, de homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Jesus viveu mamão com açúcar aqui na terra. A Bíblia diz que Jesus sofreu. Jesus teve angústia. E a Bíblia diz que os homens escondiam o rosto e desprezavam e não davam atenção para ele. E quantas vezes a gente prega o Evangelho, a gente faz a obra de Deus e as pessoas não valorizam, elas desprezam. Elas às vezes já vi pessoas, você passar com um evangelismo e as pessoas virar a cara.
Já vi pessoa passar pela igreja e ir para o outro lado da rua. Já vi situação de nós estarmos evangelizando e as pessoas falar mal, xingar. E aí, se você não tiver discernimento e conhecimento da palavra, você vai se entristecer. Quantas são as pessoas que falam, eu vou fechar a igreja, eu vou parar de pregar, eu vou parar com essa vida porque ninguém me reconhece. Eu prego e ninguém quer me ouvir, despreza. Mas então você não entendeu o evangelho. Porque se Jesus fosse através do reconhecimento, ele ia continuar a morrer por alguém? Mas Jesus, ele tinha um propósito. Jesus tinha uma missão. E nós não estamos aqui na terra para ter reconhecimento. Nós estamos aqui na terra para cumprir uma missão. E infelizmente, às vezes, no momento que a gente estiver cumprindo essa missão, às vezes a gente vai ser desprezado. Às vezes a gente vai ser rejeitado. Às vezes a gente vai passar por dificuldades, por lutas. A gente vai passar por humilhações, por provações, por privações. Às vezes as pessoas não vão dar atenção para nós, mas independente do que aconteça, como Jesus, nós vamos continuar pregando, vivendo a fé, adorando ao Senhor, porque nós temos uma missão. Aplauda o nome dele, igreja. Não pode ir embora aqui sem testemunhar. Depois, vou terminar. Então, entenda isso, igreja. Vocês entendem agora porque pastor Yuri e todos nós não podemos ficar focados no reconhecimento? Porque se a gente focar no reconhecimento, você não dura um mês na presença de Deus. Quando são pessoas que louvam e aí falam, ninguém me chama para louvar. Eu prego, ninguém quer ouvir minha pregação. Isso não aconteceu só com você, não acontece só comigo. Isso aconteceu com quem? Com Jesus. Mas Jesus parou por conta da ausência do reconhecimento. A Bíblia fala sobre Jeremias. Jeremias, as pessoas perseguiam ele. As pessoas prenderam Jeremias pela pregação. Então eu e você temos que entender que a nossa missão é maior do que as coisas da terra. Você não vem na igreja por reconhecimento ou por status. Você não prega a palavra para ter ganhos pessoais e particulares. Você não serve a Deus porque pessoas acham bom ou porque pessoas acham ruim. Porque tem pessoas que vêm para a presença de Deus e começou a ter perseguição no trabalho, em casa, em alguma coisa, e ela fala, eu não vou mais servir a Deus. Porque eu estou servindo a Deus e só está me trazendo coisa ruim. Mas entenda, quando você servir Jesus, vai se levantar algumas lutas, algumas dificuldades, mas o seu foco é o céu. Não deixa que as coisas deste mundo te tirem do foco. Jesus não perdeu o foco. Porque ele podia falar, esse povo não quer nada com nada, então eu vou lá voltar para o céu e acabar com isso. Eu não podia falar? Eu estou pregando, ninguém quer me ouvir. Eu estou evangelizando, estão me chamando de demônio. Estão me rejeitando. Então que esse povo, ele fique com lá que eu vou para o bairro. Mas ele tinha uma missão, ele tinha um propósito. E ele continuou no propósito. E o Senhor fala primeiro para mim e fala para vocês. Não paute a tua vida, a tua missão pelas coisas da terra. Mas paute a tua vida com Deus pelas coisas do céu. Você não precisa que as pessoas aplaudam você ou que se agradem, mas você precisa que Deus se agrade de você. Certa feita a palavra de Deus diz, é melhor que agrademos a Deus ou aos homens? Se você está agradando muitas pessoas, tem alguma coisa errada. Você pode ter certeza. Você vai pregar a palavra numa igreja, nem todo mundo vai gostar. Sempre alguém vai sair insatisfeito. Sempre alguém vai achar algum problema.
Mas você tem que colocar: eu não faço a obra para agradar as pessoas, eu faço a obra para agradar a Deus. E se eu agradar a Deus, a minha recompensa, o meu galardão vai vir do céu. O que eu espero não vem de homens, mas vem de Deus. Aplauda o nome dele. No verso 4, a Bíblia mostra a missão de Jesus. Então entenda, o passo anterior é: não paute a sua missão, sua vida com Deus em reconhecimento. Porque se você basear a sua vida com Deus em reconhecimento de pastor, em reconhecimento de pessoa, em reconhecimento de patrão, de amigo, de casamento, você vai sair da presença de Deus. Mas se você basear a sua vida no reconhecimento de Deus, você vai até o fim. No verso 4 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E as enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nos reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Qual era a missão de Jesus? Levar sobre si as nossas enfermidades, levar sobre si as nossas dores, tirar a opressão da nossa vida, levar sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas falhas, e o castigo que eu e você merecíamos, Ele pagou. Olha o que Ele está dizendo. A missão dele era pagar no seu lugar o que você merecia. Eu e você merecíamos a morte, merecíamos o inferno, merecíamos viver uma vida enfermo, merecíamos viver uma vida da pior forma, por conta de todos os nossos pecados, falhas, e continuamente ainda pecamos. Nós merecíamos o pior, mas Jesus veio na terra e pagou o preço por você. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as enfermidades, toda a opressão, todas as dores. Nós, em nome de Jesus, não precisamos mais viver uma vida de enfermidades medíocres diante da terra, porque Ele levou com Ele. Então, se nós clamarmos a Jesus, Ele pode nos curar, Ele pode nos salvar, Ele pode nos restaurar, porque Ele já pagou o preço e levou na cruz do Calvário. Quando você aceita Jesus, você aceita o dom de Deus. Que dom é esse? Ele tirar tudo que não presta de você. Ele tirar a enfermidade, tirar a amargura, tirar a angústia, tira tudo de você. Porque Ele levou, e a Bíblia diz: o castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Traduzindo, o sofrimento dele nos trouxe paz, a dor dele nos trouxe saúde, a angústia dele nos trouxe felicidade. Tudo que ele viveu e passou foi para que eu e você não passássemos. Então, a última parte: a tua missão é maior do que tudo. Quando nós falamos que queremos ser servos de Deus, a nossa missão é maior do que as nossas vontades. A nossa missão é maior do que os nossos desejos, os nossos anseios.
Você tem que colocar a missão que Deus te colocou acima de você mesmo. Porque Jesus colocou a missão dele acima da própria vida dele, dos próprios prazeres dele. Esse é o passo mais difícil. Se nós queremos ser servos de Cristo, nós temos que entender que a nossa vontade já não é mais nossa, mas a vontade que prevalece é a vontade dele. E eu finalizo hoje a palavra dizendo: Jesus pagou o preço. Jesus levou sobre ele toda dor e sofrimento, todo o pecado. Como eu e você podemos receber esse dom de Deus? Como eu e você podemos viver o que Deus tem para nós? Quando eu e você recebemos Jesus como seu único, suficiente e legítimo Salvador. Primeiro passo, eu recebê-lo. Aquele que crê e for batizado será salvo. E o segundo passo, você aceitou? É você viver uma vida diante de Deus em sinceridade, em concordância com as Escrituras. A Bíblia fala sobre desenvolvimento da salvação. Então, quando você aceita, você já está salvo. Você recebe a salvação, mas você tem que desenvolver todos os dias até a volta de Cristo. Não tem ninguém perfeito. Aqui hoje na igreja não tem ninguém perfeito. Não é verdade. Não tem ninguém bom o suficiente. Não tem. Então, todos nós, até a volta de Cristo, estaremos nos desenvolvendo, estaremos melhorando, estaremos crescendo. Então, não cobre que o irmão do seu lado seja santo. Não cobre que o pastor seja santo. Não coloque um peso acima do que as pessoas podem suportar. Mas ore pelos seus irmãos. Ore pelo seu pastor. E assim nós vamos cada dia desenvolver a nossa salvação. E em nome de Jesus, no grande dia da volta de Cristo, nós seremos salvos. E subiremos com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos aqueles que creem, se coloquem de pé, diga amém, graças a Deus, dê uma salva de palmas para Jesus. E nesse momento, você vai pedir para que Deus te torne um servo e uma serva de Deus. Você vai falar como Abraão diz: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa da forma que o Senhor quiser. Feche os seus olhos e fale com Deus. Senhor Deus e misericordioso Pai, obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez nessa cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor não merecia, meu Pai, sofrer, passar por tudo que o Senhor passou. Às vezes, Senhor, nós perdemos noção do que é o Evangelho. Às vezes nós perdemos a direção do que é servir a Deus. E nós, meu Pai, vivemos na Tua obra natural, no superficial, no exterior. Perdoa-nos, Senhor, perdoa a Tua igreja por termos perdido a direção do qual é o propósito para que o Senhor nos chamou para te servir. Perdoa de todo o meu coração, Senhor, por muitos momentos eu não ter entendimento do que realmente eu deveria fazer na Tua obra. Perdoa a Tua igreja, Senhor, perdoa os Teus filhinhos, mas ajuda-nos, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas faltas de discernimento e compreensão. Nos redireciona para o Teu chamado, Senhor. Que possamos não se preocupar com as coisas naturais, mas se preocupar em fazer a Tua vontade. Oh, meu Pai, traz a metanoia no meu coração e na minha mente. Muda, Senhor, o meu entendimento espiritual, Senhor. Muda o meu caráter, Jesus. Muda a minha forma de agir, para que possamos, Senhor,
ter êxito na proclamação da tua palavra e do teu evangelho. Porque se estivermos, Senhor, com entendimento, Senhor, contaminado, com coração corrupto, nós não conseguiremos alcançar as tuas almas. Mas em nome de Jesus, muda o nosso coração e nossa mente, nos redefine no teu propósito para a tua obra, porque eis-nos aqui, Senhor, para te servirmos. Eis-nos aqui, Senhor, para fazermos a tua vontade, para fazer o teu querer, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, no nosso caráter. Ajuda-nos, Senhor, no nosso entendimento. Nós somos tão pecadores, Senhor. Nós somos tão errantes. Mas aqui nós pedimos, Senhor, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa nos fazer, Senhor, o que lhe agrada. E você vai dizer que Ele é grande, e Ele é muito digno de louvor, que Ele é digno de receber toda a honra, Ele é digno de receber toda a glória, Ele é digno de receber todo o louvor. Exalte o nome dele.
entregamos aqui, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, e rendemos a nossa adoração, rendemos o nosso louvor perante aos Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Só o Senhor é Deus, o único, infalível Deus. E a nossa vida nós entregamos hoje na tua presença. Eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, para a tua obra, usa-nos segundo o teu querer. E aquele que crê diga amém, graças a Deus, e uma salva de palmas para Jesus. Amém, igreja. Glória a Deus. Pode se sentar em seu lugar em nome de Jesus. Quem sentiu a presença de Deus no nosso meio? Eu creio que o Senhor se fez presente, o Senhor se manifestou na igreja. E tenha esse entendimento, igreja. O entendimento que a palavra tem que trazer o quê? Transformação na nossa vida. A palavra necessita nos levar mais para próximo de Deus. Toda pregação não pode alimentar o teu ego. A palavra tem que te levar para mais próximo do Evangelho do Senhor, mais próximo da presença do Senhor. E em nome do Senhor Jesus, eu creio que hoje o Senhor nos levou um pouquinho mais para perto dele. E agora eu queria pedir àquele que hoje tem a oportunidade de contribuir com a obra de Deus através de uma oferta, de um dízimo, de uma contribuição. Você separe ela nas tuas mãos, porque eu creio que nós adoramos a Deus de diversas formas. Precisa não, amigo. Eles vão colocar ali quem precisar. Agora a gente é chique, a gente tem Pix. Então, aquele que Deus te abençoou, que pode adorar a Deus com as suas ofertas, Deus adora. Por quê? A gente adora Ele através do louvor, da oração, da pregação, do evangelismo. E em nome de Jesus, nós adoramos também através das nossas contribuições. Sempre lembrando que no terceiro domingo do mês nós vamos fazer o evangelismo. E o Senhor vai continuar nos honrando, nos abençoando. Então, faça sua oferta, sua contribuição. O Pix está no telão. 229-976-848-38. Sou grato a Deus, porque Deus vem nos abençoando. E graças a Deus a gente está conseguindo manter o aluguel da igreja, todas as despesas. E o Senhor, Ele vem nos honrando, o Senhor vem nos abençoando. E o Deus a quem Ele está nos abençoando, Ele vai continuar dando crescimento, prosperando e prosperando cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Se coloquem todos de pé, vamos fazer uma oração pelas contribuições, pelas ofertas. E você vai apresentar diante a Deus. Se você falar, pastor, não tenho hoje, fique em paz. Abençoa a sua vida, profetiza sobre a sua vida financeira. E Deus vai te abençoar poderosamente. E numa próxima oportunidade, você vai ter para ofertar ao Senhor. Amém? Feche seus olhos. Senhor Jesus, abençoa cada oferta, cada dízimo, a cada contribuição dos irmãos que aqui estão, Senhor, estão contribuindo e ofertando na tua obra. Peço que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame bênçãos sem medidas, que o Senhor possa multiplicar 30, 60 e 100 vezes mais em cada vida, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Todos aqueles que lhe digam amém e graças a Deus. Aqueles que têm alguma oferta, pode vir aqui na frente e colocar no gasofilácio. E Deus colocou